Estamos começando hoje um tempo de preparação para a Quaresma. Hoje é o domingo da 70ª, próximo domingo da 60ª e depois 50ª, aí logo entramos na quarta-feira de cinzas e o período quaresmal. Esse tempo foi instituído, sancionado pelo Papa São Gregório Magno, no século VI, e como um tempo intermediário entre o tempo de Natal e o tempo quaresmal, para que nós já começássemos a pensar no principal a respeito da nossa vida, da nossa existência aqui na Terra, e começássemos a nos preparar para as penitências quaresmais. Por isso, alguns liturgistas chamam esse período de pré-quaresma, porque o padre já usa os paramentos roxos, não há glória, pelo menos na missa, mesmo no breviário, no início já não há mais o glória, há o Laus Tibi Christi, de modo que já entramos nesse período pré-quaresmal. Resumir a meditação de hoje numa frase de São Paulo: trabalhai para a vossa salvação com temor e com tremor. Trabalhai para a vossa salvação. Trabalhai com temor, com medo e com tremor. Isto por quê? Porque a obra mais importante que existe para nós na Terra, o negócio mais importante, a empresa mais importante, o trabalho mais importante é a salvação da nossa alma. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, diz nosso Senhor, se vier a perder a sua alma. E a nossa alma é tão valiosa que para salvá-la, um Deus se faz homem e morre pregado numa cruz. Derrama o seu sangue até a última gota exatamente para a salvação desta alma. Essa alma é tão importante e tão querida para Deus que para salvá-la, ele se submete a todas aquelas humilhações. Cristo se fez obediente e obediente até a morte, morte de cruz, para a salvação da nossa alma. E se apenas um homem tivesse pecado, mesmo assim, Deus, no seu infinito amor, se faria homem para salvar aquele homem. Tal é a importância que tem a nossa alma como imagem e semelhança de Deus. E ela é tão importante que o próprio demônio dá tanto valor à nossa alma, que ele trabalha, como diz São João Crisóstomo, trabalha mais para a nossa perdição do que nós trabalhamos para a nossa salvação. Ele não cessa, ele não dorme, ele está sempre atento, maquinando, preparando meios para nos fazer cair no pecado, para assim, abandonando a Deus, nós sermos condenados ao fogo do inferno eternamente. E o demônio faz isso porque ele sabe o valor que tem a nossa alma. Por isso São Paulo, repito, é bem firme e diz: trabalhai a vossa salvação com temor, temor de ofender a Deus, temor de se condenar, e com tremor, quer dizer com cuidado, com extremo cuidado, a alma, tudo está perdido eternamente. São Francisco Xavier e Santo Inácio, que eram jovens universitários lá da Universidade de Paris, conversavam certa vez, né? E Francisco estava muito eufórico, estava estudando na universidade, tinha se tornado professor, né? E Inácio disse: muito bem, Francisco, eu estou muito feliz, professor. Muito bem, Francisco, e depois? E depois de professor eu vou ser diretor,
Muito bem, Francisco, e depois? E depois do diretor é você, reitor. Muito bem, Francisco, e depois? E depois? E depois? E depois morrer, né? E depois morrer. E depois? Inácio disse, de que adianta ganhar o mundo inteiro se perder a alma, Francisco? E aquilo tocou em São Francisco Xavier e ele resolveu então tomar um outro rumo na vida. E juntos, os 6 estudantes lá de Paris fizeram, sob a orientação de Santo Inácio, a Companhia de Jesus, os jesuítas que nós conhecemos. Tudo isso por causa do e depois. De modo que o princípio e fundamento da nossa vida, não digo só da vida espiritual, é da nossa vida, é este. O homem foi criado para conhecer, amar, reverenciar a Deus neste mundo e aí salvar a sua alma. Por isso o homem deve usar das coisas, tanto quanto elas nos levem para a salvação da nossa alma, e devem se afastar das coisas, das criaturas, tanto quanto elas nos afastam do nosso fim último, que é a salvação da nossa alma. De modo que nós devemos ser indiferentes, tanto faz vida longa ou vida breve, tanto faz pobreza ou riqueza, tanto faz glória ou humilhação, ignomínia, tanto faz saúde ou doença. O importante é a salvação da nossa alma. Isso é o mais importante. Trabalhai para a vossa salvação com temor e com tremor. São Paulo, na epístola de hoje, ele nos chama a atenção disso. No estádio, todos os atletas correm, mas um só recebe o prêmio. E recebe o prêmio de uma coroa corruptível. Ele se refere ao costume da época, e hoje também tem coisas semelhantes. Na época, os atletas corriam e no final recebiam uma coroa de folhas na cabeça. E a glória dos que estavam presentes, e os aplausos. E todos correm, um chega, e esse recebe o prêmio, que é uma coroa que se acaba, uma coroa que se corrompe, e o aplauso dos outros. Mas nós corremos não em busca de uma coroa que se acaba, devemos buscar uma coroa que não se acaba, uma coroa que ele chama de incorruptível. E se nós olhamos os atletas hoje, de quantas coisas eles se abstêm, né? Se alguém quer, né, ganhar uma medalha nas Olimpíadas, nos Jogos, né, como tem que ter uma vida regrada, né? Horas para dormir, uma alimentação balanceada, levanta-se cedo, treinamento, o treinador força, aperta, consultas, acompanhamento médico. Quanto esforço tem que fazer, tem que se abster de tantas coisas e tem que ter uma vida super regrada e de treinamento intenso para que possa depois, no máximo, correr, chegar lá no alto, ganhar uma medalha, ser aplaudido, ser louvado e depois acabou. São Paulo depois insiste, né, falando dos lutadores. Eu luto também e corro também, mas não em busca de uma coroa que se acaba. Eu luto, não como quem açoita o ar, mas eu me castigo, eu faço penitência, eu reduzo o meu corpo a servidão, para que não aconteça que eu, tendo pregado aos outros, eu também venha a ser reprovado, eu também venha a perder a minha alma. De modo que a nossa vida é esta corrida em busca de um prêmio, que não é uma medalha que se acaba, mas é o prêmio da vida eterna. A nossa luta não é contra pessoas, mas contra o nosso próprio eu. Negue-se a si mesmo, de que fala nosso Senhor, castigo-me.
castiga o meu corpo e o reduz à servidão para que eu não venha a ser reprovado. O que ocorre é que nós buscamos tantas glórias do mundo. Certa vez visitei uma família e me apresentaram lá numa cristaleira muitas medalhas que a família tinha recebido, né? Bonitas, né? Essa medalha aqui de quem é? Do meu avô. Onde é que está seu avô? Morreu. E essa outra medalha? Do meu pai. Onde está seu pai? Morreu. E essa outra? Do meu tio. Como é que está seu tio? Também morreu. Tantas medalhas e tudo já se acabou. Tudo passou. Agora já prestaram contas a Deus. E nós buscamos tantas coisas aqui na terra. E um dia, tudo ficará. E o depois? Então, este prêmio que nosso Senhor quer nos dar, que é uma coroa de glória. Por isso, ele conta a parábola dos operários da vinha. Quem são esses operários? Somos nós. Quem é esse dono da vinha? Esse pai de família. É Deus que nos chama a cada um numa determinada época da nossa vida. Por isso, o pai de família se levanta de manhã, significa que chama a criança pequenininha, na manhã da sua vida. E a criança vai, é tão importante a criança para Deus, é tão importante que Jesus Cristo diz que quem não se tornar como criança, não entra no reino dos céus. E ele então quer que as crianças venham, não só para santificá-las, mas para serem para nós modelo de confiança, de pureza e de simplicidade na igreja, que é esta vinha do Senhor. Ele sai também, ali pelas 9 horas, chama os adolescentes, para que na sua adolescência, no seu desejo de crescer, possam assim se afirmarem na união com Deus. Ele chama ao meio-dia, chama os nossos jovens, no alto, o sol está no alto, está iluminando a todos. O Papa diz que o jovem hoje, a evangelização do jovem deve ser feita pelo jovem. Quer dizer, o grande desafio hoje de evangelizar os jovens é que o jovem deve abraçar nosso Senhor, né? Conhecer nosso Senhor, né? Ser conquistado por nosso Senhor. E uma vez estar cheio desta alegria de nosso Senhor, levar essa alegria aos outros. Então os jovens não são, na igreja, apenas objeto de evangelização, mas o próprio jovem deve tomar, diz o Papa João Paulo II, o jovem deve tomar a dianteira e ter uma posição ativa na obra da evangelização, evangelizando outros jovens, pelo seu exemplo, pela sua alegria, pelo seu espírito de fé. O Papa Bento XVI, no fim do ano, fez um belíssimo discurso à Cúria Romana, onde cita como deve ser a vida do jovem que evangeliza, mostrar essa alegria de estar com o nosso Senhor, ter uma busca de viver mais unido a nosso Senhor pela adoração, pelo sacramento da penitência e levar a nosso Senhor a verdadeira alegria que vem da fé. É o meio-dia da nossa vida, né? Depois do meio-dia o sol começa a descer, aí já pega as pessoas da nossa idade, né? Que já começam, o sol já começa a ir abaixando, né? Mas temos grande força para levar Jesus pela nossa pouca experiência, mas pela maturidade na fé. E há aqueles que Jesus chama já com o sol já quase se pondo. A 1/10 hora seria mais ou menos hoje às 5 horas da tarde, né? São aqueles que são na terceira idade, como chamam hoje, né? Que correm riscos, né? O primeiro risco é esse afã de novidade, né? Tudo que aparece, a terceira idade vai correr atrás, né? Vamos dançar, vamos pular, vamos virar cambalhota, dançar capoeira, tudo novo, é um perigo, as novidades. Como existe o outro perigo de cair no ostracismo, de cair na depressão, já não aguento mais nada, já não posso mais nada, é um outro extremo. E o Papa diz que o idoso, com todo carinho chamamos assim, ele tem para nós, pela sua vida,
ele tem para nós a experiência e deve se destacar pela sabedoria nas atitudes e, sobretudo, nas palavras. Quando a gente ouve o idoso, ouve palavras já pensadas, repensadas, já vividas durante anos e anos. Então, o idoso deve se destacar pela sabedoria de vida e por esse espírito de sacrifício, de amor a Deus, sobretudo na oração e no trabalho de caridade para com os irmãos. E os doentes também são chamados a participarem das dores de nosso Senhor, não digo doentes só, mas doentes e atribulados, a participarem da paixão de Cristo, como diz São Paulo, né? Completo em mim o que falta aos sofrimentos da paixão de Cristo, né? Unindo-se já à ressurreição. Aos homens, aos chefes de família, Deus também chama para trabalhar na sua vinha e se santificarem. Vocês, homens, como esteios da casa, como aquele que vai transmitir a imagem de Deus Pai para os filhos de vocês, para que quando os filhos de vocês olharem para vocês, lembrem do Pai do céu. Então, os atos de vocês são atos do Pai. O Pai do céu vai se mostrar de modo bem claro e visível através de vocês. Então é importante essa missão que vocês têm de levarem essa paternidade de Deus na prática, no dia a dia, com amor para com suas esposas e para com seus filhos, mas com firmeza. Vocês vão juntar essas duas coisas, esse equilíbrio, né? Amor e firmeza, para transmitirem segurança para a família de vocês, né? E as mulheres também são chamadas, e de modo especial, né? No tempo do paganismo, né? A mulher era tão maltratada, era às vezes tida como um objeto qualquer. Infelizmente hoje isso está voltando, porque estamos voltando ao paganismo, né? Mas a mulher podia ser vendida, podia ser trocada, abandonada, né? Muitas vezes pequenininha, algumas civilizações até morta, se o pai não quisesse. E Jesus Cristo vem resgatar a mulher, essa grande dignidade que ela tem, de imagem e semelhança de Deus, como o homem, né? E a gente vê no Evangelho as mulheres participando de modo ativo com os apóstolos, embora não tenham recebido a ordenação, Deus reservou isso, Nosso Senhor reservou isso aos homens, mas a mulher dá assistência aos apóstolos e a Jesus Cristo e acompanha, a gente vê isso no Evangelho. A gente vê no Evangelho as mulheres ao pé da cruz, os homens fugiram, né? As mulheres estavam ao pé da cruz, Joãozinho estava lá, São João, né? Acompanhando Nossa Senhora. A gente vê as mulheres levando Jesus à sepultura, a gente vê as mulheres indo cedinho na madrugada do domingo, irem lá ao túmulo e preocupadas, quem lhe abrirá para nós a entrada do sepulcro, de modo que são as primeiras que conhecem a ressurreição de Cristo e logo anunciam essa ressurreição, e as mulheres são essas que estão com os apóstolos, rezando, esperando a vinda do Espírito Santo. Daí a grandeza da mulher, que a igreja primitiva adotou, como a gente vê nas cartas de São Paulo, inúmeras citações de mulheres que trabalhavam ativamente nas comunidades cristãs, isso em todo o tempo da igreja, cada época de acordo com a sua circunstância histórica, de modo que as mulheres são chamadas a trabalharem ativamente também na vinha do Senhor. Enfim, todos nós, cada um no seu estado de vida, cada um na sua época, né? Uns pequenos, outros mais velhos, mas todos nós somos chamados a trabalharmos nessa vinha, que é a nossa alma, cuidando da nossa salvação, que é a igreja e que é o mundo em que nós vivemos. Trabalhai para a vossa salvação com temor e com tremor. Essa é a grande mensagem que a igreja nos transmite no dia de hoje, para que assim possamos já ir repensando como estamos agindo até estes dias, para que façamos um programa sério com relação à nossa vida espiritual, com relação à nossa participação na igreja. Esta vinha é feita por todos e guiada pelo Espírito Santo, que é a alma da igreja. Como está a nossa participação na igreja? É momento de repensar isso também e cuidar, né, da salvação da nossa alma, que é realmente o mais importante.
E, evidentemente, salvar a alma, ninguém se salva, embora a salvação seja individual, ninguém pode querer se salvar sozinho, então buscar também a salvação das outras pessoas. E assim teremos, se Deus quiser, uma santa quaresma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.